aí, né? Nesse ponto é verdade. Eu já estou gravando, tá, gente? Acabei de iniciar a gravação. Ei, Ariadne, ei, Iago, boa tarde. Bom, vamos lá, então. Nunca fiz uma manobrinha aqui no escrito, mas eu acho que eu vou apagar para discutir. Vocês conseguiram, apesar de estarem de recesso, pelo menos assistir as videoaulas dessa semana? Eu consegui assistir, sim. Conseguiu? Glauco, Iago e Ariadne. Eu consegui ver os vídeos, professor. Ótimo. E Glauco e Ariadne. Professor, eu dei uma saidinha aqui, eu perdi o que você falou. Você conseguiu assistir o vídeo? Professor, ainda não vi o vídeo ainda não. Nessas semanas de recesso, eu vou ser bem sincero, eu só trabalhei, fiz nada da escola. Achei que você tinha descansado. Não. Eu aproveitei para trabalhar o máximo, porque aí é um momento, né? Tá certo. Cada um com suas prioridades, né? Agora eu volto focado. Tá bom demais. Então tá. Ok. Então, o assunto dessa semana é sobre autovalores e autovetores. Esses nomezinhos são números reais ou vetores que têm uma certa relação com uma matriz quadrada. Então, a análise que a gente vai fazer o tempo todo é essa aqui, ó. Suponha que a gente tenha uma matriz quadrada, M por M. E suponha que a gente tenha que X é um vetor com M colunas. Então, M por 1. Então, quando a gente multiplica essa matriz A pelo vetor X, o resultado dá o quê? Qual que é o tamanho? O que resulta disso? M por 1? É vetor? Isso. Continua sendo um vetor de tamanho M por 1, que é o mesmo tamanho desse vetor X. Em geral, não existe uma relação entre esse vetor X inicial com esse vetor final. Mas, quando existe uma relação entre eles, quando eles são... Se essa interrogação, por exemplo, for um número real vezes o vetor X, por exemplo, aí a gente vai ter o seguinte. Então, por exemplo, se eu tenho um vetorzinho X, minha tinta ficou clarinha demais. No caso especial, em que a gente tem um vetorzinho X, e se a gente multiplicar esse vetor X pela matriz A, e a gente obtém um múltiplo dele, por exemplo, suponha que esse aqui seja o AX. Suponha que o AX seja um lambda vezes x, quando o lambda é um número real positivo. Aí o que acontece? A gente estica o efeito geométrico dessa multiplicação de A por x, vai ser esticar o vetor x. Ou, se a gente tiver o x aqui, e suponha que a matriz AX resulte nesse vetorzinho aqui vermelho, olha, que é um lambda, que continua sendo paralelo a x, só que agora o lambda ele é menor do que 1, aí o que a gente está fazendo é encolhendo o x, concordam? Sim. Então, sempre que a gente analisar o AX e o resultado nos der um vetor que é paralelo a x, então a gente consegue encontrar aplicações para essa operação vetorial. Então, por isso que a partir de agora, a gente vai partir de uma matriz A quadrada e vai analisar se A vezes x é um múltiplo ou não de x. Quando A vezes x for um múltiplo desse vetor x, a gente diz que esse vetor x é um autovetor da matriz A. E esse número real lambda,
ele, neste caso, é chamado de alto valor da matriz A, ok? Ok. Então, é isso que está escrito aqui na definição, olha. Seja A uma matriz quadrada. Um vetor X, então, sempre não nulo, tá, gente? A gente só está fazendo essa análise para vetores não nulos. Então, um autovetor, ele é um vetor X não nulo, de modo que A vezes X é igual a lambda X para algum lambda real. Então, X é autovetor e lambda é alto valor de A, associada lambda é alto valor de A e X é o alto vetor de A associado a esse dado lambda. Então, por isso que a partir de agora, a gente sempre vai focar nessa análise. A vezes X é igual a lambda X. Então, vamos fazer uma análise aqui. Acho que eu vou até escrever. Vou fazer de novo aqui para dar ênfase. Então, vamos lá. A vezes X é igual a um número real vezes X. É isso que a gente quer manipular para simplificar essa relação. Então, eu posso multiplicar aqui, olha, isso aqui é equivalente a AX é igual a lambda vezes uma matriz identidade vezes X. Concordam que continua valendo a igualdade? Sim. Ok. Então, eu vou passar esse segundo membro para o primeiro membro. Então, daqui vai ficar AX menos lambda vezes a matriz identidade vezes a matriz X é igual a matriz nula. Que a gente tinha igualdade de duas matrizes. Então, faz uma menos a outra, dá a matriz nula. Ok? Ok. E, por fim, agora, a gente vai colocar essa matriz X em evidência. Colocando essa matriz X em evidência, o que vai ser multiplicado por ela à esquerda? A menos lambda I. Isso. Então, A menos lambda I de X é igual à matriz nula. Então, daqui, olha, a gente encontrou uma relação entre, é uma equivalência, na verdade, essa equação inicial, que é quando a gente analisa se um vetor é ou não autovetor da matriz, e essa aqui também, olha, elas são equivalentes, elas representam a mesma coisa. A única diferença é que essa equação final, ela se resume a um sistema linear homogêneo. E aí a gente já sabe, a gente já tem muita informação sobre sistemas lineares homogêneos. Qual informação que vocês lembram de sistemas lineares homogêneos? Sobre o número de solução. Solução única? Isso. Então, todo sistema linear homogêneo, ele é possível. Então, ele pode ter apenas a solução única ou ele pode ter infinitas soluções, né? Então, eu vou anotar isso daqui. Suponha que a gente tem esse sistema, Bx igual a zero. Então, esse sistema é um sistema linear homogêneo. Ele pode ter apenas a solução única, apenas a solução trivial, ou ele pode assumir, ou ele pode ter infinitas soluções, certo? Lembrado disso ou não? Aham. Ok. Quando que esse sistema tem apenas a solução trivial? Quando o determinante é diferente de zero. Isso. Quando essa matriz B possui inversa, ou seja, quando o determinante de B é diferente de zero. Então, é equivalente. O determinante dessa matriz B é diferente de zero se somente se esse sistema tem apenas a solução trivial. Só que a solução trivial significa que esse vetor x é nulo. Só que a gente chama de autovetor
vetores não nulos, x, que satisfazem essa equação. Então, a gente está interessado, nesse caso, em que o determinante da B é igual a zero. Porque sempre que o determinante dessa matriz B aqui é igual a zero, esse sistema tem infinitas soluções. Ou seja, existe matriz X diferente daquela trivial, que é 0, 0, 0, que satisfaz essa equação. Então, no nosso caso, que é essa aqui, olha, A menos lambda I, x igual a zero, o Bzinho aqui nesse caso, olha, é o A menos lambda I. Então, por isso que a partir de agora, a gente está interessado apenas no caso em que o determinante de A menos lambda I é igual a zero. Ficou claro? Sim, ficou claro. Então, a gente até dá um nome para isso. A gente dá o nome disso de polinômio característico. O polinômio característico da matriz A é exatamente isso. É o determinante. Primeiro a gente denota ele por P de lambda. É um polinômio na variável lambda. E ele é o determinante dessa matriz A menos lambda I. Então, toda vez que pede, calcule o polinômio característico da matriz A, é só calcular o determinante de A menos lambda I. Só que o nosso interesse é achar os zeros desse determinante de A menos lambda I, as raízes desse polinômio. Então, quando a gente faz determinante de A menos lambda I igual a zero, a gente acha os valorzinhos de lambda que satisfazem essa equação. Ou seja, a gente acha exatamente os autovalores da matriz A. Ok? Ok. Então, para encontrar os autovalores da matriz A, basta fazer o polinômio característico igual a zero. Então, a gente acha os valores de lambda que satisfazem aquela equação. E, por fim, para cada autovalor encontrado, por exemplo, se eu achei lambda igual a 2, aí eu substituo aqui, ó, suponho lambda igual a 3. Aí substituo no lugar de lambda o 3, calculo e resolvo esse sistema. A menos 3 e x igual a 0. Aí essa infinidade, que aí nesse caso vai ter infinitas soluções, né? Então, essas infinitas soluções x vão ser os nossos autovetores da matriz A associados a esse dado lambda que eu substituí. Vamos fazer alguns exemplos. Então, essa é a teoria, tá, gente? Uma primeira observação. Como a gente está calculando o determinante de A menos lambda I, tem uma observação rapidinha aqui, olha. Quando a gente faz A menos lambda vezes a matriz identidade, a matriz resultante, ela é parecida com a matriz A. A única diferença é que a gente subtrai o lambda dos elementos da diagonal principal, ok? Vamos lá. O primeiro exercício. Seja A essa matriz 3 por 3, qual das seguintes opções representa o polinômio característico dessa matriz A? Então, qual que é a formulazinha do polinômio característico de A? Nesse caso, tem que pegar essa matriz e achar ela menos o lambda aí, né? Isso, Depois do determinante. isso mesmo. Então, é o determinante de A menos lambda I. Então, qual é A menos lambda I? Dita para mim, por favor. 4 menos lambda, 2, 2. 1 menos lambda, 1. 6, 5 e 0 menos lambda. No caso, é menos lambda. Isso. Ótimo. Então, a gente tem que calcular o determinante dessa matriz. Então, por cofatores, como que vai ficar? Qual fila?
Pode ser a primeira coluna. Ou a segunda. É, pode ser. Tanto faz. Então, vamos lá. Mais, menos e mais. Então, vai ficar 4 menos lambda. Aí, tira a primeira linha e a primeira coluna. Aí, multiplica. Então, aqui vai ser menos lambda, mais lambda ao quadrado, menos 5. Ok. Menos 2. Então, tira a segunda linha, primeira coluna. Então, ficou menos lambda, menos 6. E mais 2. Então, ficou 5. 5 menos 6, mais 6 lambda. Medir. Então, calculando aqui. Então, ficou. Multiplicar tudo por 4. Menos 4 lambda. Aí é só manipular agora, né, gente? Ô, professora, Oi. na lista sugeria usar a calculadora de matrizes. Eu usei para calcular essas determinantes, tem problema? Eu vou te sugerir utilizar a calculadora de matriz só para conferir seu resultado, tá? Faz no sistema bruto mesmo e confere. Se tiver erro de conta, se você vê que está muito difícil, aí faz lá, mas sempre tenta fazer, tá bom? Tá bom? É, mas é porque eu já fiz tudo, aí eu preciso refazer. Ah, porque essa lista vale 8 pontos, né? É. É. Ixi, vai te dar muito trabalho? Ah, vai ter que refazer a lista toda. Mas eu Ah, refaço aqui. ai, que dó, Guilherme. Mas é só. Até com É dó. porque tem questão que você tem que fazer a matriz aumentada, resolver por Gauss-Jordan, e tem tipo, é 3 questões É, ABC. é, dá um trabalhinho mesmo. Enfim, então, nesse caso aqui, eu nem vou manipular, não. Aqui é só questão de manipulação. A resposta é a letra D, tá? Então, aqui deu menos lambda ao cubo, mais 5 lambda ao quadrado, mais 15 lambda, menos 10. Aí é só abrir essa continha aqui, ok? Aqui eu quero fazer um comentário, que a matriz A, ela é 3 por 3. Então, o tamanho dessa matriz quadrada, ele coincide com o grau do polinômio característico. Então, esse polinômio característico é um polinômio de grau 3, porque a matriz A é 3 por 3. Se a matriz A fosse 2 por 2, seria de grau 2. Então, todos esses polinômios... Então, por exemplo, nesse caso, grau 3, então ele tem 3 raízes complexas. Pelo menos uma raiz real. E o nosso curso, a gente está interessado apenas em raízes reais, tá bom? Que ele é um curso de geometria analítica real. Existem autovalores complexos também, que é só pegar essas raízes complexas. Mas todos os polinômios que a gente for trabalhar, a gente vai encontrar as raízes reais dele, tá bom? Ficou claro aqui, então, pessoal, esse conceito de polinômio característico? Ficou. Uhum. Então, vamos lá. E agora, perguntou sobre os autovalores dessa matriz A. Como que a gente faz para encontrar? Aí a gente pega o polinômio, no caso característico, Uhum. e iguala a zero.
Isso. Então, vamos lá. Então, polinômio característico, determinante de A menos lambda I. Quanto que dá? Qual é essa matriz A menos lambda I? Vai ser 4 menos lambda, 0, 0. 7, 3 menos lambda, 0. 1, 8 e 2 menos lambda. Uhum. E aí, quanto que dá esse determinante? É só multiplicar as entradas e a diagonal principal. Isso, porque essa matriz é triangular, né? Ótimo. Aí os autovalores já estão aí, 4, 3 e 2. Uhum. São lambda igual a 4, lambda igual a 3 e lambda igual a 2, que são as raízes do polinômio característico. Ótimo. Então, 4, 3, 2, letra C. Beleza, pessoal? É receitinha de bolo. Sempre é assim, tá? Beleza. E agora? Foi dada uma matriz A, 3 por 3, e 4 vetores no R3. E aí fez uma pergunta sobre qual desses vetores é, de fato, autovetor dessa matriz A. E aí, como que a gente pode pensar nisso? Eu tinha visto no vídeo que, pelo menos eu fiz assim, né? Não sei se está certo. Você pega a matriz A e multiplica, por exemplo, por V1. Se você achar um múltiplo de V1, aí ele é um autovetor. Certinho. Isso mesmo. Porque aqui na definição, está falando, olha, x é autovetor da matriz A se existe um número real lambda, tal que ax é igual a lambda x. Então, V é um autovetor de A se AV é igual ao número real vezes V, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, certinho. Então, para cada um desses Vs, a gente vai ter que verificar se AV é, de fato, um número real vezes o V. É isso que a gente tem que verificar. Então, vamos no primeiro. Vamos calcular o A vezes o V1. Tem até uma questão na lista, né? Parecida com esse. Acho que é a questão 2. V1 menos 1, 0, 1. Então, quanto que dá esse produto? Quatro mais 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 1, mais 3, 2. Olha, qual que é a relação de AV1 com V1? Múltiplo escalar. Isso. Então, o AV1, na verdade, deu 2 vezes o V1. Então, o que a gente concluiu é que... Ei, Gleidson, boa tarde. O que a gente concluiu Boa é tarde, que... professor. Tá joia? Já chegou em casa, Gleidson? Não, ainda não. Na verdade, eu tô na rua esperando aqui, ainda que tá chovendo. Eu não trouxe guarda-chuva hoje. Tô esperando, mas tô vendo a aula. Então, aqui a gente provou, olha, que o V1 é um autovetor da matriz A associado ao autovalor 2. Ok? Então, o V1, ok, ele é autovetor. A gente pode calcular aqui, a gente vai ver que A vezes V2 não é um múltiplo do V2. Então, V2 não é autovetor de A. E, analogamente, o A vezes o V3, acho que é 6 vezes o V3. Tá? Aí é só fazer a continha e conferir. Ficou claro? Ficou. Ok.
Professora, Oi. eu sei que não precisava fazer isso, mas vamos supor, se eu pegasse um vetor, o vetor V1, por exemplo, e multiplicasse pela matriz de identidade e fizesse A menos V1 vezes a matriz de identidade, e calculasse o determinante dessa matriz. Se ela desse diferente de zero, eu poderia concluir que V1 não é um autovetor? Então, o que você está fazendo eu acho que é a mesma coisa. Deixa eu escrever para ver se eu entendi. Em vez de analisar AV é igual a lambda V, você está analisando aquela equação. A menos lambda V, não, A menos lambda I V igual a zero, né? É isso? Isso. E o lambda? Não, não. No caso, o V vai multiplicar a matriz de identidade, o vetor. Então, você fez a direita ou a esquerda? Não, no caso ao invés de colocar o lambda, eu coloquei o vetor. Entendeu? Então, ficou AV é igual a V? Eu não entendi. Não, ali embaixo mesmo, na expressão que você escreveu embaixo, ao invés de fazer o lambda vezes a matriz de identidade, eu usei o vetor vezes a matriz de identidade Ah, tá. e aí calculei o determinante dessa expressão, A menos o vetor vezes a matriz de identidade. Tá, aqui vai ter um probleminha, Iago. Olha só, quando você faz o A menos lambda V, olha só, A é uma matriz 3 por 3, certo? Certo. Lambda é um número real e V é um vetor 3 por 1. Olha, fica incompatível essa operação daqui, Entendi. ok? Então fica errado. Aí não, 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 não dá nem para calcular determinante. não, agora que eu vi que é que ao invés de colocar o lambda ali, o V é no lugar do lambda e mantém a matriz de identidade. Isso. Uhum, isso mesmo. Assim. Ok. Alguma dúvida sobre essa questãozinha? Essa não. Foi Então, tranquilo. na lista, tem até uma questão aqui, olha, é a 2. Verifique se V é autovetor de A. Então, é só multiplicar A por V em ambos os casos e verificar se o resultado é múltiplo ou não do vetor V. Ok? Professora, Hum, nessa B eu fiz a multiplicação e deu uma matriz nula. E seria um autovetor? sim. Seria. No caso, o lambda seria zero? O alto valor seria zero. Isso Ah, tá. mesmo. Seria assim: AV é igual a zero V. Então, V é um autovetor associado ao alto valor lambda igual a zero. Ok? Ok. Alto valor pode ser zero. O vetor que não. O vetor que é sempre não nulo, tá? Para ser autovetor. Tá aqui na definição. Olha. Um vetor não nulo x é chamado de autovetor. Então, autovetor tem que ser não nulo. O número real pode ser qualquer um. Beleza? Aí, por fim, gente, só para a gente fazer de tudo um pouco dessa parte, eu peguei esse exemplo do material escrito para a gente fazer aqui agora. E nele pediu para achar o polinômio característico, autovalores, autoespaços, e a gente já pode pegar até uma base para o autoespaço, tá? Para pegar carona aqui. Então, vamos lá. Gente, vou beber uma água ali, só um minutinho, tá? Tá certo. Rapidinho. Beleza. Vocês já podem fazendo aí. Volto já.
Voltei. Então, vamos lá. É sempre receitinha de bolo. Polinômio característico, autovalores, autovetores e autoespaço. Então, vamos lá. Qual é o polinômio característico? Vai ser a matriz 5 menos H, 0, 0. 0, 2 menos lambda, 0. E 0, 0, 2 menos lambda. Aí multiplica as entradas. Porque é uma matriz triangular, né? Beleza? Então, ficou 5 menos lambda vezes 2 menos lambda vezes 2 menos lambda. Beleza. Então, esse aqui é o polinômio característico. E os autovalores de A? 5, 2 e 2. Isso. Então, lambda igual a 5 e lambda igual a 2. Quantas vezes o lambda igual a 5 é a raiz do polinômio característico? Uma vez? Uma vez. E quantas vezes o lambda igual a 2 é raiz desse polinômio? 2 vezes. 2 vezes. Então, ele tem multiplicidade algébrica 2, né? Beleza. Então, agora, para cada um desses autovalores, a gente vai calcular o conjunto de autovetores, ou autoespaços. Então, primeiro, vamos fazer com lambda igual a 5. Então, considerando o lambda igual a 5, a gente tem que resolver A menos lambda I. Então, A menos 5 I x igual a 0. A gente volta para aquela equação. A menos lambda I x igual a 0. Então, substituir o lambda por 5. A menos lambda I é essa matriz aqui. Então, a gente vai substituir o lambda por 5. Então, vai ficar 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, menos 3. Quem é essa matriz X aqui? É uma matriz que vai anular a produto. X, Y e Z, no caso. Isso. É a matriz que vai anular quando a gente resolve esse produto e que é uma incógnita, né? Que a gente está buscando. Por isso que a gente chamou de X, Y, Z. Então, para resolver isso, a gente usa qual técnica? Faz a matriz aumentada e elimina Gauss-Jordan. Isso. Então, vamos utilizar o escalonamento de Gauss-Jordan. Escalonando a matriz aumentada. Quais operações? Dá para dividir a segunda e a terceira linha por menos 3. E vou fingir que vai ficar escalonado reduzido. Porque para ser escalonado reduzido, a linha toda nula tem que estar abaixo, né? Mas só para economizar aqui, vamos deixar assim. Quais são as incógnitas desse sistema? Y igual a 0, Z igual a 0 e X. Isso. Então, ó, tem pivô no Y e pivô no Z e o X é a variável livre. Então, daqui, Y igual a 0, Z igual a 0 e o X é a variável livre. Então, daqui a gente conclui que o autoespaço associado a esse lambda igual a 5, ele vai ser o conjunto de autovetores, que são esses vetores x, y, z, que satisfazem essa equação. Então, para satisfazer essa equação, a gente viu que o x é um número real e o y e o z são iguais a 0. Vou colocar o x em evidência. Isso. Então, esse aqui é o autoespaço da matriz A associado ao lambda igual a 5,
que é o conjunto de vetores x que satisfazem essa equação, ok? Professora, no caso, se perguntar um autovetor, seria o x00 ou 100? Autovetor tem uma infinidade de autovetores aqui. Então, pode ser 100, 200, 2500, menos 3400. Qualquer vetor que está aqui dentro desse conjunto, desde que ele seja não nulo, porque quando o x é igual a zero, a gente vai obter o vetor nulo aqui dentro, né? Uhum. E quando o x é diferente de zero, a gente obtém aquela infinidade de autovetores. Então, existem infinitos autovetores aqui dentro. Ok? Ok. Mas se ele pedir eu colocar, por exemplo, 100, estaria certo. Tá certinho. Ah, não, então tá certo. Aí, olha só, esse autoespaço, a gente vê, olha, se eu pegar esse vetor 100, se eu fizer o x igual a zero vezes ele, então vai dar a origem. Se eu fizer 2 vezes ele, 3 vezes ele, menos ele, blá, 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 esse autoespaço, na verdade, é a reta que passa pela origem na direção desse vetor. Ok? Consegui. Ok. E eu posso, me fala um conjunto de vetores que geram essa reta. Pode ser o próprio 100. 100, porque a partir olha, a partir de combinação linear deles, né, de múltiplos escalares deles, a gente obtém todos os vetores aqui nesse autoespaço. É porque perguntava para calcular o autovetor, aí eu ficava um pouco na dúvida como é que fazia, mas é só você fazer o autoespaço, aí você pega um vetor que aparece aí e já tá bom. Isso. O autoespaço, ele é o conjunto de todos os autovetores adicionado o vetor nulo, que a gente nunca chama vetor nulo de autovetor. Então, o autoespaço, ele contém o vetor nulo e os autovetores. Ok? Ok. E se eu pedir uma base para esse conjunto? A base também pode usar, no caso, esse vetor 100. Isso. Porque para ser base, o conjunto de vetores tem que gerar, então 100 gera, e tem que ser LI. Todo conjunto formado por um único vetor não nulo é LI. Então, pronto. A base aqui é formada por 100. Prontinho. Vamos fazer com lambda igual a 2 agora? Copiar essa matriz. Quando o lambda é igual a 2, vai ficar aqui, ó, 3 e o resto tudo vai ser 0. Vou copiar aqui. Então, vamos lá. Agora, considerando o lambda igual a 2. Então, a gente tem que resolver a menos 2i, x igual a 0. A menos 2i, então, no lugar de lambda, essa aqui é a matriz A menos lambda i. Então, A menos 2i, no lugar de lambda, coloca 2. Vai ficar 3, 0, 0. Ariadne Gleidson, a internet de vocês está ruim? A minha caiu, eu voltei agora. Eu vi. Senti sua falta. Mas agora voltou. Então, tá. Então, a gente vai resolver esse sistema. Para resolvê-lo, escalonamos a matriz aumentada pelo método de Gauss-Jordan e encontramos o conjunto solução. Qual a operação elementar? Divide por 3 a linha 1. Isso. Então, 1/3 da L1. Prontinho. E aí, qual que é o conjunto solução? Vai ser x igual a 0 e y e z são variáveis livres. Isso.
x é igual a zero e o yz variáveis livres. Então, o autoespaço associado a esse lambda igual a 2, ele vai ser o conjunto de vetores x, y, z que satisfazem essa equação inicial. Ou seja, satisfazem essas regrinhas aqui do conjunto de solução. Então, x tem que ser igual a zero e o y e o z são as variáveis livres. Como que a gente faz para desmembrar esse vetor? Coloca o y em evidência, aí vai ficar 0, 1, 0. E mais o z em evidência, vai ficar 0, 0, 1. Uhum. Perfeito. Lembrando que o y e o z são variáveis livres, né? Ótimo. E aí? Me fala um conjunto de vetores que gera esse autoespaço. Pode ser o 0, 1, 0, mais, é o 0, 1, 0 e o 0, 0, 1. Isso. Então, esse autoespaço associado ao lambda igual a 2, ele é gerado pelos vetores 0, 1, 0 e 0, 0 e 1. Professora, Oi. nesse caso, como são dois vetores que geram, seria um plano? Um plano, isso mesmo. Assim. Porque aqui, ó, ele é gerado por esses dois vetores, porque todos os vetores x, y, z que estão aqui dentro, eles são, olha, somas de múltiplos escalares desses dois vetores. Esses dois vetores são paralelos? Não. Não. Então, todo conjunto formado por dois vetores que não são paralelos é LI. Então, esses dois vetores formam uma base para esse autoespaço. Ótimo. Então, explicando isso que o Guilherme falou, esse autoespaço de A associado ao lambda 2, ele é obtido a partir de combinações lineares desses dois vetores. Eu vou chamá-los de V1 e V2. Então, quando a gente faz 0V1 mais 0V2, a gente obtém a origem. Se a gente faz 1V1 mais 0V2, a gente obtém o V1. Se a gente faz, por exemplo, 0V1 mais 1V2, obtemos o V2. E aí, para cada número real de y e z que a gente varia, a gente vai obter um vetor aqui no plano. Então, esse autoespaço associado ao lambda igual a 2, ele é um plano que passa pela origem e é paralelo a esses dois vetores V1 e V2. Qual que é a dimensão dele? Seria infinito? Não, ele tem infinitos elementos, ok. Mas a dimensão coincide com o número de vetores na base. No caso é 2, né? Então, tem dois, porque a base desse autoespaço tem dois vetores que geram e são LI. Então, dois vetores na base é um plano. Todo plano tem dimensão 2, toda reta tem dimensão 1, ok? E assim por diante. Ok. Gente, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. E da lista? Eu tive dúvida na questão 3, que pede autovalores e autovetores da matriz identidade. Eu fiz autovalores, só que os autovetores eu fiquei com dúvida. Vamos refletir sobre isso.
Então, seja a matriz identidade. Então, todos os elementos na diagonal principal são iguais a 1 e fora da diagonal principal são iguais a 0, né? Então, quando a gente faz A menos lambda I e calcula o determinante, qual vai ser o polinômio característico aqui? Vai ser 1 menos lambda até o final lá, no caso, dependendo do tamanho da matriz. Isso. Então, suponha que ela tenha m linhas e m colunas, então vai ser elevado a m, né? Uma para cada. Isso. Ok. Então, quais são os autovalores de A? 1. Aham. Então, essa matriz A vai ter apenas o autovalor lambda é igual a 1. Sempre. Porque é a única raiz, tem multiplicidade m, mas é a única raiz do polinômio característico. Então, para pesquisar sobre os autovetores, a gente vai ter que resolver, a gente vai fazer associado a esse lambda igual a 1, né? Então, a gente tem que resolver A menos lambda I, então A menos a identidade, x igual a 0. Então, quanto que vai ser A menos a identidade? Vai dar uma matriz nula. Vai ser matriz nula, né? Porque A é a identidade. Então, tem que resolver um sistema assim, louquinho assim, né? Então, nesse caso... Ops, peraí. Ai, meu Deus do céu. Como que eu tiro isso? Saiu. Vocês estão vendo minha tela? Tô. Ah, porque para mim aqui deu... Ah, tá, voltou. Beleza. Então, suponha que se a matriz A fosse 2 por 2, ficaria assim, uma matriz quadrada, 2 por 2, xy, 0, 0. O autoespaço seria todo o R2. Vocês concordam que não todos os valores de x, y, z, w, todos os vetores x vão satisfazer essa equação? Sim. Então, o autoespaço associado ao lambda igual a 1 vai ser o conjunto desses vetores, x, y, z, w, dependendo de qual é a entrada. Então, que o x vai ser real. O x vai ser real. O y vai ser real, concorda? Porque não vai ter restrição nenhuma sobre essas incógnitas. Então, vai ser todo o... Vai ser todo o espaço. Então, tipo assim, se aqui a gente está trabalhando com matrizes M por M, vai ser todo o RM. Entendeu? Deu para entender ou não? Deu sim. Deu sim. Se não tiver entendido, faz com 2 por 2 e com 3 por 3. Com 2 por 2 vai ser todo o R2. Com 3 por 3 vai ser todo o R3. Com É, M eu, por eu fiz com uma matriz 2 por 2, só que quando eu cheguei nessa parte que deu a 0, 0. matriz A deu nula, aí eu fiquei na dúvida. O que Como aconteceu? proceder, né? É, Entendi. Então é isso, é porque todos os x, y, esse x aqui, olha, ele pode ser qualquer vetor dentro desse espaço. Ok? ok. Beleza. Mais alguma questão? Eu tive dúvida na questão 7 também. É assim.
Você chegou a começá-la? Eu pensei como é que eu ia fazer, mas eu não cheguei a anotar, não. Essa questão 7 é o seguinte. Então, como sempre, ó, considere a matriz A, marque e justifique a direção correta do vetor associado ao alto valor de maior módulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular são os autovalores. Então, a gente calcula o polinômio característico. E depois a gente descobre os autovalores. Então, a gente faz polinômio característico igual a zero e encontra as raízes. Os autovalores desse aqui foram 1 e menos 2. Eu sei porque eu acabei de resolver isso com a outra turma. Aí, qual desses autovalores tem o maior módulo? No caso, 1. Não, menos 2. Uhum. É módulo. Uhum. Isso. Então, o módulo de menos 2 é 2 e o módulo de 1 é 1. Então, o que tem maior módulo é esse menos 2. Então, para esse alto valor, lambda igual a menos 2, Eu tenho que achar o autoespaço. isso. Então, é A menos lambda I. Então, é A mais 2I, x igual a zero. Aí, acha o autoespaço. Esse autoespaço vai ser uma reta que passa pela origem na direção de um vetor. Aí, esse vetor que vai gerar essa reta, vocês vão pegar, vão ver, ele é paralelo a qual dessas alternativas. Aí vocês vão marcar, porque está pedindo a direção dele. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? As minhas eram essas só. Ok. Gleidson, Glauco, Iago, Ariadne. Eu não comecei a fazer a lista ainda, então estou sem dúvida. Ariadne, pena que sua conexão caiu, mas o que você participou aqui deu para pegar alguma coisa? Deu sim, depois eu vou reassistir a aula também. Tá. Ok, então. Iago também não tem dúvida. Beleza. Ô, gente, eu até preparei. Eu vou parar a gravação, peraí.